Conteúdo, o rei das nossas estratégias de marketing digital. Afinal de contas, a gente sempre precisa entregar conteúdo de qualidade para o nosso usuário, para que ele acesse, engaje com a nossa marca, converta e, eventualmente, compre ou consuma os nossos serviços e produtos. Mas a gente que tanto gosta de criar conteúdo, e eu acredito que vocês estão criando conteúdo de qualidade, mas a gente sabe como de fato metrificar esse conteúdo, saber se ele está ou não funcionando? Esse vídeo vai explicar para vocês alguns KPIs, algumas métricas para as estratégias de marketing de conteúdo. Olá pessoal, sou o Eric Casagrande aqui da Semrush Brasil e eu quero falar para vocês então sobre métricas e dados que a gente vai analisar nas nossas estratégias de marketing de conteúdo para ter certeza que vale a pena e que eles estão performando bem. Mas o primeiro ponto que eu quero deixar muito claro é que essas métricas, essa estratégia de marketing de conteúdo, ela não pode andar sozinha, ela não pode ser vista como uma coisa isolada, assim como todas as outras estratégias de marketing digital. A gente precisa sempre entender o que é que o marketing de conteúdo está entregando para a estratégia de SEO como um todo, para a estratégia de marketing como um todo e para a estratégia geral da empresa. Mas quais são aqueles pontos que de fato podemos olhar especificamente do marketing de conteúdo para saber se a gente está na direção certa? E para ficar mais fácil, a gente vai dividir essas métricas em 4 pontos básicos: comportamento do usuário, engajamento, SEO e retorno que esse conteúdo está de fato entregando para a nossa estratégia. Então vamos lá. A primeira parte, que é super fácil de a gente entender se o conteúdo está ou não performando, e é básico, é medir o tráfego dele, o número de visualizações que esse conteúdo está tendo. E para isso, nada melhor do que usar a ferramenta do Google Analytics, ou GA4, se você já fez a migração, e saber qual é o tráfego que cada uma das páginas que entregam conteúdo para o seu usuário está gerando. É óbvio que as páginas com maior tráfego estão engajando e funcionando melhor para o seu usuário, mas tem mais métricas que vocês podem observar a partir disso dentro do próprio Google Analytics. A segunda métrica é o tempo de permanência que esse usuário tem ficado nessa página. Se ele fica pouco tempo, ele provavelmente não está consumindo todo o conteúdo que você está entregando para ele. Então analise se ele fica alguns minutos nessa página, para de fato entender se ele está lendo essas informações, assistindo os vídeos que ali estão, vendo os infográficos que você está entregando nisso. Se ele fica mais tempo, quer dizer que ele viu valor nesse conteúdo. E se ele viu valor, ponto para você, o conteúdo está na direção certa. Por outro lado, a taxa de rejeição é basicamente a métrica oposta nesse sentido. Se a sua taxa de rejeição é muito alta, quer dizer que o usuário está chegando nessa página e não está encontrando o que ele procurava. E aí 2 pontos. Ou o conteúdo está ruim, não tem qualidade, ou você entregou chamadas para esse conteúdo que não são adequadas ao que o conteúdo de fato entrega. Por exemplo, você colocou um título SEO nesse conteúdo e esse título SEO apareceu lá no Google, mas esse título não tem a ver com o conteúdo que você de fato está entregando. Você mais ou menos enganou o seu usuário, que achou que ia encontrar alguma coisa, acessou a sua página, não encontrou o que queria, o que ele vai fazer? Ele vai sair da página. Então, você precisa editar esse conteúdo para que ele funcione de acordo com o seu título SEO, ou editar o título SEO para que ele funcione de acordo com o conteúdo, e sempre entregar conteúdo de qualidade e informação dentro dessa página, para que quando o usuário chegue, encontre o que procura e permaneça mais tempo nessa página, consumindo e se informando a respeito desse assunto. Mas a gente não para por aí. O tráfego orgânico, como um todo, também é super relevante. E aí a gente não está falando das visualizações específicas, como a gente falou logo no início desse vídeo. A gente está falando do tráfego orgânico do seu domínio, do seu blog como um todo. O jeito certo de você ver isso é através do Google Search Console. Espero que você tenha feito toda a configuração. Aliás, temos um vídeo super legal sobre o Google Search Console para você entender mais detalhes sobre cada uma dessas métricas. Mas, no Google Search Console, você consegue ver todos os seus dados de tráfego orgânico que estão sendo gerados dentro das pesquisas do Google. Isso é super relevante para você saber se o seu conteúdo de fato está fazendo com que o seu usuário encontre ele no Google, veja que ele é interessante e acesse ele. É bem interessante também você comparar métricas com o mesmo período do ano passado. Se você já tem um projeto aí de um ano, isso é super relevante. Comparar, por exemplo, os meses de novembro de 2022 com novembro de 2021 e assim sucessivamente, para ver se nesse mesmo período você tem crescido o número de tráfego orgânico, o volume de tráfego orgânico.
Claro que também é sempre legal você perceber que está crescendo o volume em comparação com os meses anteriores do mesmo ano. Isso ajuda você a entender que cada vez mais você está ranqueando melhor e fazendo com que o seu usuário acesse as suas páginas. Vocês perceberam a palavra-chave que eu falei? Ranqueando, ranqueamento nas posições do Google. Super importante para a sua estratégia você saber se as suas páginas de marketing de conteúdo, as páginas que você entrega conteúdo para o seu usuário, estão performando bem no Google, estão ranqueando nas melhores posições. Como é que você descobre isso? Analisando a classificação das suas palavras-chave. Ou seja, você vê quais são as palavras que você ranqueia no Google, você vê isso no próprio Google Search Console e vê qual a posição que ela aparece nos mecanismos de pesquisa como o Google. Você consegue essa informação na própria SEMrush. Por exemplo, você consegue inclusive comparar os seus ranqueamentos com os seus concorrentes, vendo quais palavras-chave você performa pior ou melhor que os seus concorrentes. E aí já vem um insight. Você consegue descobrir quais são os conteúdos que estão atrás dos seus concorrentes e já pode trabalhar eles para melhorar. Mas lembrem-se, tentem sempre analisar os conteúdos sobre a ótica de qual posição ele está ranqueando no Google. Isso quer dizer que você está entregando um conteúdo de qualidade para o seu usuário, um conteúdo com informação, um conteúdo que responde às dúvidas do seu usuário. Se você fizer isso, a tendência de você ranquear nas melhores posições será maior e também um indicativo de que esse conteúdo de fato está performando bem. E você vai ver isso também na questão do tráfego orgânico que a gente acabou de falar, porque, obviamente, um conteúdo que está no topo do Google irá gerar mais tráfego também. Ainda no aspecto de SEO, nada mais importante do que ter referências. E isso você vai medir com o número e a qualidade dos backlinks que esses conteúdos estão recebendo. Sim, os backlinks funcionam como uma referência de outro site para o seu site, porque você está entregando um conteúdo de qualidade. Então, metrificar e saber quantos backlinks os seus conteúdos têm é um bom indicador de que esse conteúdo de fato entrega qualidade, porque ele se tornou referência sobre aquele assunto. E aí a dica é você, além de entregar conteúdo de qualidade, investir em pesquisas, investir em artigos que tragam a experiência dos seus experts da área, que justamente transformam aquele conteúdo em referência para o mercado, fazendo com que ele receba mais backlinks. A ferramenta análise de backlinks ajuda você também a entender quantos links vocês estão recebendo de outros sites. Além disso, você pode sempre fazer uma auditoria de backlinks e ver todos os conteúdos, quantos links estão recebendo também. Olhando um pouquinho para fora do seu site, também é interessante você analisar nas redes sociais como que esse conteúdo que você está publicando e divulgando está gerando comentários, compartilhamentos, likes, qual é o engajamento do seu usuário com esse conteúdo nas plataformas de redes sociais. Se está tendo uma viralização, se ele está engajando com a audiência, se você está gerando tráfego a partir das redes sociais, é um outro bom indicador de que esse conteúdo funciona. E se os comentários forem assim positivos, ou até mesmo sugerirem mais conteúdos, observe a sua audiência e crie conteúdo nessa mesma tendência. Afinal de contas, ele está engajando com o seu usuário nas redes sociais. É um ótimo indicador para você seguir nessa temática, nessa toada e gerar conteúdo que atenda sempre o seu usuário nessas ideias que eles já estão curtindo na rede social. Por fim, duas métricas que se complementam nessa análise das suas estratégias de marketing de conteúdo, nesses KPIs. A primeira é a taxa de conversão. Show, né? A gente fez tudo o que a gente falou e aí? Está gerando conversão? Você está conseguindo novos leads? Os banners, os links que você colocou dentro desses conteúdos estão gerando conversão? Você precisa metrificar isso. Você precisa saber se esse conteúdo foi bom o suficiente para fazer com que o seu usuário converta dentro do seu site. Entregue seus e-mails para que você possa nutrir ele numa estratégia de inbound marketing. Aliás, temos um vídeo também sobre inbound marketing aqui em cima. Então, veja a taxa de conversão, veja se esses conteúdos têm boa taxa de conversão. Isso vai ajudar vocês também a melhorarem e metrificarem o seu retorno de investimento, o nosso ROI. Basicamente é você calcular tudo que você investiu na sua estratégia de marketing de conteúdo pela receita que você está ganhando em cima dessa estratégia. E aí você entende se o marketing de conteúdo de fato está se pagando como uma estratégia.
Mas lembre-se do que a gente falou no início desse vídeo. É importante entender que o marketing de conteúdo, assim como outras estratégias, ajudam de forma geral a estratégia geral de marketing da sua empresa, do seu projeto online. E também vão ajudar de modo geral os objetivos da sua empresa. Pessoal, não são poucas métricas e KPIs que a gente pode seguir dentro da estratégia de marketing de conteúdo. Sugiro que vocês peguem as mais fáceis e as que vocês se sentem mais confortáveis em metrificar e comecem por elas. Não precisa necessariamente usar todas essas. À medida que vocês forem avançando a sua estratégia, vocês vão incluindo métricas para conseguir ainda mais detalhes da sua estratégia de marketing de conteúdo. O ponto principal é o seguinte: não deixem de medir, não deixem de saber se está ou não funcionando sobre a ótica de qualquer um desses KPIs que a gente dividiu aqui com vocês. Vou ficando por aqui, pessoal. Aqui do lado já tem um vídeo sobre como criar conteúdo de qualidade, afinal, para melhorar todas essas métricas que a gente acabou de falar. E é isso aí, um grande abraço e sucesso!